Olá, gente boa. Eu sou o professor Edson Arantes, professor de filosofia do curso de vestibular Fox, e nós vamos trabalhar este curso de filosofia neste momento para o preparatório do Enem, ok? Vamos lá? A origem da filosofia. Nós vamos, neste módulo, falar sobre a introdução à filosofia, a consciência mítica, o avanço para a consciência filosófica e, por fim, as condições históricas e os exercícios. Ok? Bem, na introdução à filosofia, a gente vai entender um pouco sobre o que é filosofia. Filosofia é encontrar uma maneira de compreender o mundo que chamamos de lógica, para aprender a realidade para ela mesmo em sua natureza constante, que chamamos de física. E, por fim, criar as ferramentas para a correta ação neste mundo, que ficou conhecido como ética. Portanto, quando a gente pensa em filosofia, a gente pensa na matéria, na disciplina que envolve todas as outras disciplinas, todas as outras modalidades, não só do curso, mas também da nossa vida. Bom, mas para que filosofia? Marilena Chaui, uma grande escritora sobre filosofia, ela diz no seu livro Introdução à Filosofia que se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos também for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história, for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências, na política, for útil, se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos, também for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos podem utilizar e serem capacitados, diz Marilena Chaui. A palavra filosofia vem do grego, obviamente, filosofia, e significa filo, amizade ou amor, e sofia, que, óbvio, significa sabedoria. Portanto, quando a gente fala de filosofia, no sentido mais amplo de sua palavra, ela significa o amor ao saber. Bom, dentro da consciência mítica, a gente precisa falar disso, dos mitos, porque é assim que a filosofia se estabelece, é assim que ela começa, é assim que ela inicia dentro do nosso contexto de mundo. A filosofia, obviamente, ela vai preencher, em primeiro lugar, uma consciência mítica. O que seria isso? Bom, a consciência mítica ela vai versar sobre a questão dos mitos. Estes mitos são narrativas repletas de elementos simbólicos, às vezes fantasiosos e até mesmo sobrenaturais, que os gregos utilizavam para explicar fatos e fenômenos relativos à realidade de suas vidas e sobre também a natureza. Portanto, a consciência mítica era algo que estava estabelecido dentro da realidade dos gregos como um todo, no início, nos primórdios, é claro. E aí, os mitos eles vão envolver vários personagens mitológicos que vão compreender aí seres com características humanas ou deuses que
personificam e tentam explicar a partir de contos o surgimento do mundo e também responder a questões ligadas ao desenvolvimento da natureza e dos fenômenos ligados à realidade. Tudo isso a partir de contos, narrativas, simbólicos, fantasiosos. Bom, a consciência mítica, ela relaciona o homem, o humano, com o sagrado e o natural através dos processos simbólicos e da linguagem metafórica. Óbvio, né? Se é algo simbólico, se é algo um pouco fantasioso, a linguagem que vai ser abordada, que vai ser enfatizada dentro da consciência mítica, é uma linguagem metafórica. Através destes mitos, os homens foram criando meios para lidar com os desafios de sua vida. Foram criando meios para fazer com que a natureza e tudo que envolve ela pudessem ser explicado, inclusive até mesmo o amparo ou a segurança da nossa própria vida. A consciência mítica tem, portanto, um caráter prático e um sentido operativo, transmitindo conhecimentos, valores, noções e padrões de conduta importantes para a sua relação com o meio ambiente e, óbvio, com a nossa interação uns com os outros. Como é uma linguagem metafórica, ela vai ser também envolvida e vai discorrer sobre muitas alegorias. E aí, os mitos, eles, óbvio, vão ter o objetivo de, através da oralidade, contar histórias que levem as pessoas a explicar fatos que estavam influenciando o cotidiano da vida de cada uma delas, ou da vida do ser humano como um todo. Isso tudo versando sobre assuntos ligados ao desenvolvimento do mundo e da natureza. Essa é a vontade, esse é o anseio de todos aqueles que contavam as narrativas mitológicas. Fazer com que não só o homem, o mundo em que ele estava inserido, mas também a natureza a qual ele estava vivenciando dentro dela, neste universo, pudesse ser explicado através da mitologia. E a mitologia, óbvio, é a área do conhecimento destinada a entender os mitos, né? É o estudo dos mitos e suas origens e funções na nossa sociedade. O avanço para a consciência mítica, ele vai acontecer no momento em que existia a necessidade de explicar aquilo que não conseguia ser explicado. Então, os mitos, eles vão explicar aquilo que não era possível ser revelado, não poderia ser explicado naturalmente. E aí, os gregos, que já não se contentavam mais com as explicações mitológicas e fantásticas, passaram então a buscar um conhecimento racional. Vamos entender. Nós estamos vivenciando um momento em que os gregos estão agora começando a perceber que os mitos não correspondem ou não respondem melhor ou mais aquilo que eles tanto anseiam saber. Coisas muito simples, às vezes, do cotidiano da vida ou da natureza que nos envolve, nem sempre os mitos conseguiam responder. E por isso, a consciência mítica foi avançando para uma consciência filosófica. Dentro desta consciência filosófica, a gente pode entender que as pessoas começaram a querer solucionar dúvidas e inquietações que tinham sobre a origem do mundo, as causas dos acontecimentos naturais, a origem do pensamento e das regras que organizavam a nossa sociedade ou o mundo como um todo. Estas explicações mitológicas foram aos poucos dando lugar à racionalidade. Por isso que nós chamamos de consciência filosófica, porque agora não é mais uma consciência
mitológica, não é mais uma consciência que se estabelece, se fundamenta no estudo, no aprendizado, no entendimento a partir dos mitos, mas sim a partir deste amor ao saber. Por isso é uma consciência filosófica, porque agora as pessoas vão começar a caminhar fundamentados em uma busca pela racionalidade, para entender a vida, a sociedade, o mundo, o próprio ser humano, a própria formação do ser humano dentro de uma consciência filosófica, buscando assim, a partir deste amor ao saber, entender todas estas questões. E aí, a gente pode perceber que entre os séculos VII e VI antes de Cristo, antes mesmo da pessoa de Cristo, ou daquilo que marca a história, né? A pessoa de Cristo marca a história da humanidade, antes mesmo deste surgimento, 600 ou 700 anos antes, a filosofia procurou mostrar que o desenvolvimento do pensamento e as explicações racionais iriam servir para desmistificar crenças e mitos, fantasias, que às vezes estavam perpetuadas na sociedade, mas que precisariam aos poucos irem sumindo, não sumindo propriamente como um desaparecimento instantâneo, mas aos poucos a consciência mitológica precisaria ir dando lugar à consciência filosófica. E aí, houve também uma série de outras áreas do conhecimento que aos poucos foram fazendo uso da racionalidade, que aos poucos foram fazendo com que a matemática, a física, a química, a geometria e outras ciências começassem a serem vistas como ciências racionais e não simplesmente mitológicas. Bom, quais foram as condições que envolveram esse avanço da consciência filosófica? O primeiro deles, que a gente pode observar aqui no nosso quadro, é que na Grécia, quando a filosofia se espalhou, ela acontece exatamente, ou basicamente, em primeiro lugar, por conta das viagens marítimas. As pessoas começaram a entender que, com as suas viagens, com aquela questão das pessoas começarem as culturas começarem a trocar informações e trocar também questões comerciais, a política grega começou a se organizar e assim a filosofia começou a se expandir. Foi assim, em primeiro lugar, com as viagens marítimas e com o contato com outros povos, através das trocas comerciais, que começou-se a buscar respostas racionais. Muitas vezes conhecido como o milagre grego, o surgimento da filosofia não dependeu, na verdade, de um milagre. Foram uma série de fatores que conduziram a esta relativização do pensamento e a essa descrença nos mitos. Segunda coisa foi a maneira como a política grega organizava-se. Também foi importante para essa disseminação dos conhecimentos filosóficos. Os locais destinados para discussões políticas e a resolução de conflitos neste ambiente da Grécia eram chamados de polis. Com o desenvolvimento da polis, há também uma intensificação da vida pública e mais habitantes começaram a dividir um mesmo espaço para discutir sobre as atividades da política, as atividades da cidade, as atividades da sociedade como um todo. Outra coisa que realmente ajudou foi a questão do alfabeto. O alfabeto grego, que está presente em várias línguas, inclusive muito presente na língua portuguesa, ele contribuiu para a expansão da filosofia. O surgimento da moeda também foi outra conquista dos gregos. Eles começaram a cunhar moedas próprias e passaram a acabar com aquelas trocas de material
ou de produtos para fazerem pagamentos através das moedas. E a invenção do calendário? Os gregos também se aproveitaram disso para acabar de verdade e de vez com a desmistificação. E assim, eles começaram a retirar dos deuses a responsabilidade do controle do tempo, do clima. Muito bem, nós chegamos ao fim deste módulo que é a introdução da filosofia. Neste módulo, nós aprendemos muita coisa sobre como a filosofia se expandiu e se tornou esta grande ciência que envolve todas as outras ciências. Um abraço para você, te espero no próximo módulo. Confira se você tem alguma dúvida na apostila ou nos exercícios que estão contidos lá na apostila, ou até mesmo entre nos nossos canais de tirar dúvida do nosso curso Fox, e você certamente ficará muito bem e muito feliz. Beijo para você, até a próxima!